Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no É Nós Que Heróis. E hoje, com muita alegria, recebo novamente o meu amigo de papo sobre futebol, afins e tudo mais, Giovanni Guerreiro, para a gente falar sobre essa Copa antes das semifinais que se apresentam, e vamos usar as semifinais como fio condutor da nossa conversa. Gil, obrigado, demorou, mas conseguimos. Vamos falar de mais uma Copa, cada um com um jeito de ver a Copa do Mundo, né, Gil? Um abraço, irmão. Um abraço, Paulo. Sempre um prazer falar contigo. Prazer falar com o pessoal também. E, assim, de fato, claro, o Brasil sofreu essa eliminação, mas, assim, eu sou um que digo que tô curtindo muito a Copa, sigo curtindo muito a Copa, e a Copa tá demais, uma Copa extremamente competitiva. Não acho que é a Copa das zebras, não acho que é a Copa, mas acho que é a Copa da competitividade. Acho que é uma Copa achatada, uma Copa que com jogos ranhetas sim, mas faz parte. E te confesso que tô nesse clima, mesmo com a eliminação do Brasil, tô nesse clima para as semifinais. Eu não nego que a desclassificação do Brasil, eu passei um final de semana, eu vi o jogo França e Inglaterra, ainda bem que vi, porque foi um puta jogo. Sim. Mas o meu jeito passional, eu escolho a Copa para poder ser passional, para poder muito ser um justo. Pouco pacheco. Não sou terereco da cabeça, mas assim, ela me deu uma balada, eu acho que muito mais pelo jeito que foi, mas a gente vai falar disso. Galera, vocês vão ver que esse formato vocês já viram, muito bate-papo é nós, tá no canal, 2 em seguida, um com o Marcelo Cabo, e agora, recentemente, eu botei o com o Thiago Gasparino, mas aqui a gente vai tentar fazer uma parada que fazia tempo que deu uma segurada, que é o É Nós Cast. Então esse é basicamente um É Nós Cast de Copa, onde eu e o Gil a gente vai conversar sobre, falar um monte de coisa, e quero muito que você deixe seu like, se inscreva no canal, se torne membro, vá na Bet Nacional, use o link, vai estar tudo aqui normal, mas interage nos teus comentários, interage, que eu sempre leio e tenho certeza que o Gil vai ficar de olho, e se puder ele dá os pitacos dele lá. E vamos seguir. Repito, a gente vai tentar pegar os 4 semifinalistas, Croácia e Argentina, Marrocos e França, para a gente ir puxando desde a fase de grupos, oitavas, quartas, e tentar fazer um apanhado geral. Óbvio que a gente vai passar um pouco por seleção do que vem, mais do que vem, e dos sentimentos, do que ficar... Para ver todo mundo ser escroteado, vocês têm outros conteúdos aí. Gil, tu falaste sobre Copa competitiva, Copa achatada, tu não acha a Copa das zebras, mas, por sinal, esses intervalos, tudo muito grudado, depois um puto intervalo, isso também eu não lembro muito de ser assim. Mas... Se houve zebra, qual seria essa zebra da primeira fase? Né? Porque elas estão ali na primeira fase. Considerar Marrocos é mais uma surpresa do que zebra, e a gente vai falar o que causou Marrocos chegar numa semifinal, que a gente até estava conversando, né? Zebra é a porra de uma seleção que não ganha e tá na porra da semifinal. A outra ganha, cacete. Mas assim, teve... zebras em termos de resultados, com certeza, porque uma Copa competitiva é isso, né? A gente até conversava, sendo cândido aqui com a galera, conforme a fase de grupos passava, né? Eu e o Paulo conversávamos primeira rodada, segunda rodada, e o pessoal com aquelas certezas de primeira rodada e certezas de segunda rodada, e assim, calma, né? Sofrer para classificar, toda Copa tem seleção grande, inclusive seleção pesada, que sofre. Isso é absolutamente normal. Eu acho que assim... acostumado, né? Tem isso no caso do Brasil. Isso é importante, de fato. Mas tem a questão também da perspectiva, né? E é normal. Eu sou um completo defensor do jeito que tu encaras a Copa. Eu acho que é isso. Eu acho que Copa é para isso. Eu talvez tenha uma forma muito estabelecida já na vida
do jeito que eu funciono, mas eu acho que Copa é para isso. Copa é inclusive para quem só vai ver futebol daqui a 3 anos e meio, e é maravilhoso por isso. A Copa consegue acessar as pessoas de um jeito que em outras circunstâncias o futebol não consegue. Então, assim, é muito fácil. O futebol me acessa. Sim, o futebol me acessa todo dia. Mas o legal da Copa é isso, é que o futebol acessa outras pessoas. Então, assim, zebras em termos de resultados, perfeito. No fim das contas, as classificações foram algo muito próximo do que se esperava. Obviamente, eu acho que eu me decepcionei com a Dinamarca. Eu acho que eu me surpreendi em termos de classificação com a Austrália. Isso sim, pelo ciclo da Austrália, por um momento de uma questão intergeracional ali da Austrália, pelas dificuldades que teve nas eliminatórias asiáticas, em que jogou inclusive muito tempo fora de casa por conta das regras da Austrália devido ao coronavírus. Então, assim, eu acho que a surpresa é, em termos de classificação, a Austrália, em termos de desclassificação, a Dinamarca e a Bélgica, claro. Embora, assim, a Bélgica chega na Copa, eu ainda esperava que a Bélgica se classificasse, conseguisse se classificar e jogasse melhor do que jogou. Mas a Bélgica chega na Copa em um momento de declínio, assim, em termos de expectativa, obviamente com um clima que agora a gente sabe que era ainda pior do que já se imaginava. Então, eu diria que foi mais ou menos isso. E claro, obviamente, porque a gente vai falar já. O Marrocos, ele tem inúmeras características que a gente pode entender e colocar. Agora, eu penso que ninguém vai dizer aqui, não, eu garanti a Marrocos nas semifinais, eu garanti a Marrocos. Acho que né? Só o Eto'o, é verdade, só o Eto'o. Eu também fiquei muito decepcionado com uma seleção que, para mim, nos conteúdos antes de Copa, eu dizia, se tivesse uma surpresa nessa Copa, que eu não acreditava ter, eu realmente, por ser no meio da temporada e tal, eu falei, não vai ter, cara. Quando chegar lá, vão cravar quem tem que cravar. E dos 3 favoritos, só nós fizemos o favor de não estar na porra de uma semifinal. Né? Porque os 2 estão lá. Não era isso? O trio não era França, Brasil e Argentina? 2 estão lá. Basicamente. E o vice-campeão do mundo está lá e tem Marrocos. Falando das oitavas, o Brasil pega um grupo foda, porque a Sérvia, que também para mim deu uma leve decepcionada, porque era um time que tinha valores individuais legal. A Sérvia a Sérvia derruba para a repescagem a Itália, não é isso? A Sérvia derruba para a repescagem a Itália, é isso. E aí a Suíça derruba para a repescagem Portugal, onde os 2 se enfrentariam, não é isso? Não foi o contrário. Não, desculpa. Eu acho que a Sérvia derruba Portugal. Acho que a Sérvia derruba Portugal. Um gol no final, inclusive. Só confirmando. A Sérvia fica primeiro no grupo de Portugal, a Suíça fica primeiro no grupo da Itália. Então, pronto. Eu falei que não dava para confiar. Aí, era isso, né? Dinamarca. A Bélgica não poderia ser considerado uma zebra. Porque, não, realmente não. Realmente não. Eu acho que há zebras de partidas, há coisas surreais no jogo, por exemplo. Isso. A Costa Rica levar uma lapada da seleção preferida da geração ESPN e PlayStation, né? Que é a Espanha. Depois, aí vai não foi isso? Aí o Japão ganha O Japão vira contra a Espanha e contra a Alemanha. Contra a Espanha. E perde para a Costa Rica. Bicho, é surreal. Né? Porque não é mais surreal porque o Japão consegue a sua classificação. Sim. Mas, porra, é um absurdo. Ou seja, aí eu lembro que eu conversei contigo e usei nas minhas lives, eu falei, o que mostra que na primeira rodada nem quem era ruim era tão ruim assim, e nem quem era bom era tão bom assim, porque é isso, né? A Costa Rica, o jogo entre Costa Rica e Espanha, acho que foi o principal. E claro, veja, a Copa podia ter desmentido isso. É o que a gente está vendo com várias seleções que foram de um jeito no ciclo, chegam na Copa e de outro jeito, isso é normal. A gente só tem, ninguém sabe o futuro, a gente só tem o passado, seja o passado recente ou o passado mais distante, para se basear e pensar as coisas que a gente pensa. O futuro, o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Então você tem o ciclo, e você tem a Copa, e você tem o ciclo posterior e a Copa posterior, etc. Durante a primeira rodada eu pensei, talvez o jogo mais
que mais mude expectativas de um ponto de vista que elas podem ser mal entregues, digamos assim, seja a vitória da Espanha por 7-0 contra a Costa Rica. Não porque a Espanha não seja boa, não tenha talento, não tivesse capacidade para, inclusive, ir mais longe do que foi, mas porque o ciclo inteiro da Espanha não é de uma seleção que faz 7 gols. Pelo contrário, é de uma seleção que faz o que a gente viu que faz, que domina e que eventualmente domina bem e que eventualmente joga bem, mas que tem muita dificuldade de ser contundente, que tem muita dificuldade de disparar. Tanto gol tendo o Morata como centroavante, o banco do Asensio, né? Mais ou menos, às vezes o Morata ajuda mais ainda, por conta da dificuldade, porque a Copa do Morata é boa, porque o pessoal reclama dos impedimentos dele, mas ele joga no limite do impedimento por conta de uma seleção que tem dificuldade de ser contundente. É ruim. O empresário é melhor do que ele. Porque, tudo bem, ele não é horroroso, ninguém está na Espanha e tal, mas ele não é jogador para jogar nos clubes que ele jogou. Me desculpa, não vão conseguir me convencer. Ele, se fosse... O Giroud é melhor do que ele. O Giroud é melhor do que ele. Mas o Giroud é bom? Não, bom não. Agora ele é ruim. Ele está com 35 anos no seu melhor momento, ou seja, ele está ruim. Antes ele era muito ruim, agora ele está ruim. Mas também, porra, dá para melhorar jogando do lado do Griezmann e do Mbappé também, né? Porra, justo. Pelo amor do Cristo. Não, mas o que eu digo assim eu acho, é uma opinião, né? Que aí a gente já vai. Criaram na Espanha para os matas, com esse estilo de jogo, um frisson que, para mim, quando ela enfrentou a Alemanha, eu me lembro de ter dito, antes e durante, assim, quando a Espanha pegar um time, e aí tu discorda de mim, que combata mais, combata no limite da força, não estou falando de deslealdade, longe disso, mas assim, não vou deixar, vou chegar, vou te incomodar, vou te tirar do prumo. Ela vai sentir, acho que Marrocos fez muito isso durante o pedaço do jogo, quando a Alemanha conseguiu fazer, tu via, na minha humilde opinião, a Espanha extremamente desconfortável, inclusive porque é uma seleção de garotos, né? Então há muita, o Pedro e o Gavi, aí já falava, o novo Xavi e Iniesta, a gente tem esses exageros, né? Agora a nova é quem jogou mais, o Modric ou o Xavi e o Iniesta? Aí a vontade de responder sozinhos, para mim é o Modric. Quando fazem a fusão, é o Xavi Iniesta. É tipo o Sandy Júnior, né? Xavi Iniesta. Entendeu? Então, agora, era uma seleção que tu via exatamente isso. Esse poder de fogo aparente foi Mandrake, não foi? Não, inclusive, assim, a Costa Rica entrou na Copa como uma das piores seleções em termos de projeção, em termos do que se via do ciclo, exatamente. Então, assim, naquele momento da primeira rodada, me parecia, a Costa Rica parece que vai fazer uma Copa ainda pior do que se esperava, mas a Espanha não consegue ser isso. Não consegue. Isso a gente sabia que não conseguiria. Concordo contigo com relação ao jogo contra a Alemanha. A Alemanha é um caso curioso. A Alemanha é uma decepção do ponto de vista de resultado, mas assim, eu confesso que eu gostei do desempenho da Alemanha na Copa. Eu acho que a Alemanha fez uma boa, boa Copa, e que, óbvio, não é algo que vai ficar, porque a Alemanha foi eliminada na fase de grupos mais uma vez, é mais uma situação muito ruim para eles, que eles não podem, não aceitam, é como a gente. A gente não aceita cair na fase de grupos. Mas aí é que tá, assim, o que tu tá falando pode ser analisado assim, até para parar para pensar. Se a boa, como é que tu falou? Boa barra o quê? Boa a Copa em termos de desempenho da Alemanha, do meu ponto de vista. Se a Copa da Alemanha, boa no desempenho, fez com que novamente eles caíssem numa primeira fase, há de se pensar alguma coisa. Esse boa para a Alemanha é suficiente? Não, até porque essa é uma... Tá aí, aproveitando que a gente está falando de Alemanha e Espanha. Atacam de forma diferente, óbvio, jogam de forma diferente, perfeito. Agora, são duas seleções no topo, no que se entende como topo da pirâmide, que tem uma dificuldade muito similar, que é a recomposição defensiva. As duas têm muita dificuldade de correr para trás. A Espanha, via de regra, até sofre menos com isso, porque consegue deixar o jogo ainda mais ranheta
que a Alemanha, dificulta até para o adversário fazer a Espanha sofrer. A gente viu o jogo contra a Costa Rica, da Alemanha, para mim diz muito sobre, claro, ali tinha um caráter de desespero, mas a Alemanha tem essa dificuldade. A Alemanha tem a dificuldade de, quando é atacada não precisa nem ser contra-ataque, mas quando é atacada com velocidade, quando há um ataque rápido contra a Alemanha, no ciclo, e mesmo tendo tido ciclo curto, claro, o Flick assume depois da Euro, e com um bom retrospecto, é engraçado, o retrospecto do Flick é bom, em termos de resultados. E eu acho que a Copa é ok, barra boa em termos de desempenho, ruim em termos de resultado, não é aceitável para a Alemanha sair na fase de grupos, mas é isso, e é engraçado até pensar do ponto de vista do Brasil, porque entre as seleções do topo, por exemplo, o Brasil é uma das poucas que não tinha esse problema. O Brasil toma o gol que tomou, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas enfim, a gente está tirando como base os semifinalistas e indo daí, a Croácia e tal. O Brasil toma o gol que tomou, que é um gol que é muito a cara da Alemanha tomar. Que é um gol que talvez seja a cara da Espanha, dependendo da circunstância de jogo. Isso. Dependendo da circunstância de jogo, seria a cara da Espanha tomar. Mas não é a cara do Brasil. O Brasil não esse ciclo inteiro não foi esse time com essa dificuldade. E na Copa não foi. Na Copa não foi. Tanto que o Brasil segura os laterais, não só os laterais, claro, mas o Brasil segura os laterais por quê? Porque quer defender com mais gente. O Brasil tem mais qualidade, não só em termos associativos como a Espanha, mas em termos de definição, em termos de 1 contra 1, e é uma das dificuldades que a Espanha tem. Então o que acontece? O Brasil pode atacar com menos gente e, portanto, pode defender com mais gente. Não precisa subir todo mundo. Isso o Brasil teve durante o ciclo inteiro. A Alemanha e a Espanha não tem. A Espanha, é porque a Espanha controla. Mas a Espanha, de novo, é isso. É associativo, tem o seu papel ali, ok, mas tem muita dificuldade num contra um e nesse futebol que o Brasil tem muita facilidade e por isso o Brasil podia se defender melhor. Quer dizer, aí eventualmente o pessoal chamava o Tite de retranqueiro, ou seja lá o que for. Não, é porque o Brasil tinha um funcionamento ofensivo que permitia que o Brasil não se expusesse tanto quanto muitas seleções do topo da pirâmide se expõem, como a Alemanha e como a Espanha. Então, assim, eu acho que quando eu falei de Copa achatada, eu falo de Copa achatada pela competitividade, pela dificuldade, pelo calendário também, mas assim, a linha entre decepção e surpresa nessa Copa, eu acho que ela foi mais tênue do que parece. Aí o Japão passa, que eu acho que passa Japão, passa Coreia, situações diferentes, mas olha aí, o futebol asiático está começando a voltar a morder, né? Voltar a aparecer e tal. E a Austrália, Japão, Coreia e Austrália que joga as eliminatórias asiáticas. Perfeito. Que é outra coisa que às vezes o pessoal gosta de fingir que não há competitividade nessas eliminatórias, que acho que, enfim, e sempre há. E lembremos que tudo isso vai ser levado para culminar num torneio de 7 jogos. Exato. Por isso que pode-se chegar numa segunda final consecutiva uma seleção que não ganha. Ela não ganha. Isso, tipo assim, e ela não ganha, eu não estou tirando demérito de uma seleção que tem um cara que eu admiro absurdamente há muito tempo, que é o Modric. Só que desse grupo partem para as semifinais 2 representantes. O time que não ganha de ninguém, filhos da puta do demônio. E todo mundo pode dizer, né? Marrocos. Não, filho, é um time que não ganha de ninguém, é a Croácia. Marrocos está passando, ganhando. E detalhe, e agora eu pensei nisso aqui. Gil, o caminho imaginado para o Brasil, que seria o caminho duro, o caminho mais difícil de todas as Copas, e não se confirma, acaba que é mais ou menos o caminho de Marrocos. Não, assim, o feito de Marrocos, se fosse por um caminho que as pessoas gostam de desmerecer e chamar de baba, já seria gigantesco. O fato da rota de Marrocos ser a rota que é ainda mais legal de ver, exatamente porque tira esse argumento de quem eventualmente iria querer ter esse argumento, mesmo que Marrocos tivesse vencido Coreia do Sul e não seria baba, e Austrália e não seria baba, e por aí vai. Então, assim, fazer o jogo que fizeram contra a Espanha, e assim, bizarro,
É bizarro, pelo ponto de vista das circunstâncias de Marrocos, porque assim, Marrocos agora chega numa semifinal de Copa do Mundo, primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, tendo tomado um gol na competição, e tendo tomado, acho que é isso, né? Um gol sob... Um gol contra, isso, e um gol sob o técnico, um gol sob o Regragui, porque o Regragui assume e tem uma data FIFA só, ele assume em setembro. Ele só não é o último a assumir por conta do Carlos Queiroz e da loucura que foi o pré-copa do Irã, mas o Carlos Queiroz, ele tem todo um histórico prévio no próprio Irã. O Regragui era difícil saber o que esperar. Agora, por exemplo, se é que dava para esperar alguma coisa, pois se é que dava para esperar alguma coisa, era isso. O Regragui tinha acabado de ser campeão no meio do ano, foi campeão da Liga dos Campeões Africana com o Wydad Casablanca e adivinha, não, o Wydad Casablanca. E adivinha, o Wydad Casablanca no mata-mata sofreu um gol. No caminho para ser campeão africano. É meio um histórico dele, né? Exato. Então, assim, Agora, de qualquer forma, é um feito, não é simples. Todo mundo vai sair dizendo que é simples, que é fácil jogar desse jeito. Não é simples. Não é simples jogar desse jeito. Se fosse contra a Coreia do Sul, se fosse contra a Austrália, e muito menos ainda contra Portugal e contra a Espanha. Mas usaram isso com o Dorival. Por outro lado, fazia o simples. Pois é. E usam o simples do mesmo jeito que usam o leigo. Tipo. Perfeito. Não, e isso para não entrar num ponto de vista que eu acho até que está sendo menos usado com o Marrocos, o que é positivo, o que é um avanço, de que assim, qualquer coisa do futebol africano é ingenuidade. Sendo que não tem nada de ingênuo sobre o Marrocos e não tem nada de ingênuo sobre o futebol africano há algum tempo. É só ter visto Senegal, a Copa Africana de Nações no início do ano, só ter visto Senegal. Senegal foi a melhor seleção africana do ciclo. Marrocos não estava entre as melhores seleções africanas do ciclo. Senegal passa num grupo difícil, perdendo não só o seu craque, um dos melhores do mundo, não é um dos do mundo, e uma das suas grandes referências em tudo. O Mané, para eles, é um deus. Não fazem uma oitava boa, perdem de um jeito que eu não imaginava, mas assim, já é uma prova. Tem uma outra questão, que claro, talvez a gente vai entrar em outro ponto aqui, mas que eu não consigo não ver quando eu olho para o que Marrocos está fazendo, óbvio, dentro de campo, mas é que assim, essa Copa do Catar, do jeito que foi, e a gente poderia fazer um outro programa só falando sobre o que não deveria ter sido do jeito que foi, do jeito que está sendo, isso não tem a menor dúvida, Digo logo para todo mundo que, enfim, a gente poderia ficar 3 horas falando sobre o que não deveria ter sido, como não deveria ter sido conduzida. Perfeito. Agora, tem um povo que, bem ou mal, muitos deles sabem disso e vivem isso e contestam isso lá no dia a dia, e que mesmo assim estavam tendo que lidar com isso, e que por um outro lado, que talvez a gente tenha dificuldade de entender, com todos os problemas, estavam se sentindo, sim, de alguma forma representados por estarem sendo vistos, mesmo que de uma forma que não era a que se buscava. Foi o que a gente viu com as mulheres iranianas indo para o estádio. As mulheres iranianas estavam indo para o estádio porque elas não podiam ir no país delas, mas também no ponto de vista de se apropriar de uma Copa árabe, que tem toda a coisa ruim, obviamente, envolvida nisso, e ela precisa ser batida, e foi, e continuará sendo, mas que eu acho que a gente tem que tirar também um ponto de que o norte da África e a África árabe chega numa semifinal com o Marrocos a representando e com o Marrocos sendo abraçado. Então, assim, eu não consigo não ver por esse lado e não... tinha parado para pensar, perfeito. Sabe, essas diferenças de árabes, né? Porque não é todo mundo igual. Óbvio. Acaba que ali dizendo, não, mas esses caras acabam que nos representam nesse momento a nossa... perfeito. Não, e tu falaste do Eto'o e tal.
no fim das contas, Marrocos está sendo abraçado, obviamente foi abraçado pela África árabe, pela parte árabe da Ásia, e pela parte negra da África, ou pela parte, ou pelo sul da África, ou pela África Central, pelo continente, por conta do feito, por conta do tamanho do feito, e por conta de um lado das características dessa Copa, que, de novo, talvez seja um lado que empalideça perto dos outros. Eu não vou contestar isso nem por um momento, mas é um lado que eu não consigo não ver, sabe? Um lado de um povo que está se sentindo de alguma forma representado, mesmo que de uma forma que não era que gostariam, mas está lá. Você pode olhar para esse lugar bacana, esse movimento bacana, e olhar para o outro lugar ruim, o outro movimento ruim, elogiar esse e criticar veementemente o outro. É por isso. Lógico. É por isso que a mulher iraniana estava num local para ser vista, para dizer, meu irmão, aqui eu posso, eu estou no meu setor, mas aqui eu posso e na minha casa eu não posso, pai. Mas é isso, eu concordo contigo e acho que isso a gente pode não estar dando tanta atenção e importância no resultado. O Bono, né? O Bono, eu não vi, por motivos de tristeza, quanto mais eu perdi Marrocos e Portugal. Mas depois lendo e acompanhando algumas coisas, os caras ficaram putos porque o Bono, apesar de poliglota, respondeu a todas as perguntas feitas em árabe, né? Ele responde em árabe e entende tudo, mas responde em árabe. Aí ele diz assim, meu irmão, traga um tradutor. Eu estou falando a minha língua mãe, entendeu? Estou num evento em que a minha língua mãe está entre as línguas principais do evento por conta de onde ele é realizado, mesmo com todas as, enfim. Exato. Não nem repetir. E também o cara que, não é isso? O cara que fez o gol, quebrou o recorde do Cristiano lá, que pulou 7.083 metros de altura. O lance do gol do En-Nesyri, fala. Eu pensei, meu goleirinho. Depois que eu vi que ele pulou 2 quilômetros, eu digo, já não sei tanto. A gente vai falar de goleiros aqui. Eu acho que assim, o Diogo Costa, ele talvez pudesse não ter saído, mas tem que destacar o quanto o En-Nesyri pulou e tem que destacar o quanto o En-Nesyri joga, eu acho até mais no mata-mata. O En-Nesyri não foi mal na fase de grupos, obviamente, mas o que o En-Nesyri tá jogando no mata-mata, o papel que ele teve, por exemplo, contra a Espanha, mas o papel que ele teve contra a Espanha, por exemplo, até um pouco menos contra Portugal, mas o papel que ele teve contra a Espanha foi fenomenal, porque assim, e é um papel de leitura de jogo, porque para Marrocos, o En-Nesyri é o centroavante titular deles? Isso. Mas só para tu continuar a tua explanação sobre esse treinador, ele faz também umas mudanças seguintes. O treinador anterior, que era um europeu, certo? Estou certo na informação? Sim. Walid Halilhodzic. Esse rapaz aí. Ele barra o Ziyech. O Ziyech, o Hakimi, em determinado momento. O Mazraoui, em determinado momento, sim. Ou seja, ele era um cavalo de Troia em Marrocos, ele era um infiltrado do povo dominador, porque ele só pode ser louco da vida, cara. Porque individualmente a gente está falando de jogadores, e outra, que aí eu quero também que tu entre. A linha de defesa de Marrocos, ela é toda feita por jogadores de nível médio, de times médios grandes da Europa. Eu estou falando uma bobagem? Praticamente toda, mas eu acho que isso é algo que chama mais atenção ainda, porque, por exemplo, com as lesões, né, inclusive a lesão do Mazraoui, que nem se sabe se joga a semifinal, acho que foi o Saïs que ficou como dúvida até o último instante no jogo contra Portugal, acaba jogando, mas não aguenta, tem que sair. Se eu não me engano, o Marrocos encerra o jogo contra Portugal, o jogo histórico, uma vitória histórica que leva a primeira seleção a ficar nas semifinais, com a linha de 5, toda reserva, com exceção do Hakimi, se eu não me engano. Por conta, óbvio,
E o goleiro, sim, por conta das mudanças durante o jogo, claro, mas por conta das circunstâncias. Então, assim, eu acho que isso destaca ainda mais o feito de Marrocos. E, de novo, o que eu queria destacar sobre o En-Nesyri é que, assim, só para ver como não é simples, contra a Espanha, minha leitura, tá? Obviamente tem inúmeras outras e não tem nenhuma leitura perfeita, mas para não perder, eu achei um jogador de marcação no meio-campo para uma Espanha que ia, obviamente, dominar, o Regragui coloca o En-Nesyri para ficar fazendo a leitura da linha de passe para a bola não chegar no Busquets e ficar mais difícil para a Espanha acionar o Busquets e sair e ele fazer o jogo correr com o Pedri e com o Gavi, e assim liberando, por exemplo, o próprio Onauri, que depois o Luiz Henrique se surpreende, porque diz que não conhecia bem ele, que acho que joga no Angers, né, o Onauri, para ele poder se aproximar do Pedro, para ele poder se aproximar do Gavi. Então, assim, é um trabalho que não é fácil, é um trabalho que não é simples, é um trabalho que não é fácil fazer com 1 ano e com 2 anos, e é um trabalho que é ainda mais difícil de fazer com 3 meses. Então, assim, é bizarro o que Marrocos fez, o que Marrocos faz, e por outro lado, eu acho que é uma leitura muito importante a ser feita daqui em diante do que é o futebol de seleções e do que é o futebol de torneios, que é outra coisa também. O futebol de seleções e como ele vem se desenvolvendo hoje, como a vanguarda tá no futebol de clubes e ela chega de um jeito específico para o futebol de seleções. Não estou diminuindo isso, estou falando o jeito como as coisas se destacam e como o futebol de torneios se destaca, porque, de novo, a gente está falando sobre o jeito que o Marrocos joga, tu tá reclamando da Croácia, de certa forma a França tem inúmeros momentos que o jogo da França é ranheta e depois parece que eu tenho uma opinião sobre a deslancha, sobre isso. De repente parece que deslancha. Então, assim, a Argentina, estamos falando dos 4 semifinalistas, a Argentina. Não, a Argentina é uma merda de time. Pois é, então pronto. Então tá aí. Eu não acho que seja, mas é isso que eu tô dizendo. Tá aí. Nós estamos falando dos 4 semifinalistas e até certo ponto. Todos com ressalvas. E não tem problema. Não tem problema. E talvez seja isso. A gente é um torcedor. Também não tem problema isso. Porque pra gente, a perfeição é o mínimo. Né? E talvez por isso que a gente também... é que a gente olha para o nosso quintal. Eu não sei, na Alemanha deve ter tido uma crise, na Espanha o menino caiu, enfim, mas estou falando aqui. O que eu quero dizer... E outra, a gente entrando nisso qual é o modelo certo para um torneio? Porque o cara que assume em setembro, o auxiliar que era só auxiliar, que não era porra nenhuma no futebol, o Scaloni pega um time que todo mundo dizia, nunca consegue um time para o Messi, e o cara male organiza. Nós temos 2 treinadores com tempo maior, sendo que o Peruquinha lá, como é o nome do cara da Croácia, o Peruquinha? O técnico da Croácia, Zlatko Dalic. Dalic. Ele também pega um pouco antes da Copa, onde ele foi vice, certo? Né? Ele assume no meio. E temos o Deschamps, que pode ser bicampeão do Tri, né? Tricampeão do mundo, há 10 anos lá, né? Então, assim, é muito diferente, cara. Entendeu? É muito diferente. E parece que tu olha... Posso estar falando uma bobagem agora, ouvindo tu falares, tá? Eu acho que tu olhas, talvez o cara que tenha menos tempo na seleção conseguiu implementar a sua visão, proposta de jogo melhor do que os outros. Vou excluir aí a Croácia, porque eu acho que aquele time ali sabe que joga daquele jeito e dane-se vai jogar daquele jeito. Mas, por exemplo, a própria França. A França, todo mundo diz, porra, mas podia jogar melhor, podia jogar mais, é muito craque junto e tal. Mas eu acho que o Deschamps, tem o que tu falar, acho que é o cara que sabe ganhar as paradas, né, meu? Os grandes, ele vai lá e ganha. Entendeu? Vai, porque aí a gente já vai passear. Cara, eu acho assim, de novo, é até esquisito para alguém como eu, e eu nem acho que dê para fazer. É inevitável, a gente tem vontade, e assim, a gente tá batendo um papo aqui. Eu tô batendo papo contigo, você tá batendo papo comigo, a gente tá batendo papo com o pessoal. Mas a gente tem vontade de
explicar. Eu acho assim que, via de regra, a gente consegue explicar com mais distanciamento, mas assim, a gente vai vendo as tendências e tentando entendê-las. Para mim é muito claro que o que eu entendia, por exemplo, é engraçado, eu meio que fui ensinado até, lendo e pesquisando, meio que a evolução global do futebol a partir das Copas. E eu tenho minhas dúvidas se ainda é assim que entenderemos, sabe? Porque, para mim, o futebol de torneios, ele agora está tomando uma característica muito específica e não é problema, vou repetir, não é problema. A vanguarda está em outro lugar e também não é problema. Agora, a gente que lide, tente entender com essas características, inclusive ajuste as expectativas para essas características. Mas assim, eu não vou lembrar, até porque eu não entendo muito, mas eu vi alguma coisa uma vez sobre NBA, sobre playoff e tal, de esporte americano, e que teve algum técnico que falou alguma coisa assim sobre o futebol, o basquete de playoff, né? Que assim, ele olhava para o time adversário e ele não pensava assim, a característica X, a característica Y. Ele pensava assim, o que o jogador X faz de melhor? O que o jogador Y faz de melhor? O que o jogador Z faz de melhor, do time adversário? O X é isso, o Y é isso, o Z é isso. Tá bom, então o meu jogo vai ser, eu não vou deixar o X fazer isso, eu não vou deixar o Y fazer isso, eu não vou deixar o Z fazer isso. Veja, eu não estou dizendo que no futebol isso não exista sempre. Não é isso que eu estou dizendo. Isso sempre existiu, vai seguir existindo. O que eu acho é que assim, talvez a gente tivesse... por conta de uma expectativa de uma vanguarda na Copa, esperando os times terem uma identidade muito mais própria do que uma identidade de torneio, do que uma identidade baseada no caminho que eles vão fazer em cada torneio. Exatamente. Do que assim, se a Copa tivesse 38 rodadas, esse time teria identidade X, esse time jogaria do jeito Y. A Copa não tem. A Copa não tem e dane-se. Talvez a gente ache lindo isso acontecendo em Marrocos e ficaria puto acontecendo no Brasil. Tipo... Eu não tenho a menor dúvida. Então, veja, claro, falar mal de uma Copa ganha depois de 24 anos que poderia ter perdido, mas foi programada para ser ganha. Ela disse, eu tô cagando ao estilo, foda-se o estilo. E só deixando muito claro que a Copa de 94, aquele time estava absolutamente longe de ser uma merda. Com certeza. Né? E perde jogadores em cima da Copa, e tem lesão, e muda. Isso. É só você lembrar que hoje você exalta caras. Né? Hoje você tem Tafarel, o Aldair, o Jorginho, Só não se exalta o Dunga por depois, porque o que jogou foi um absurdo, Sim. O Bebeto e Romário. Então, assim, calma, Bete, calma. Perdeu a zaga titular era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, entendeu? E perdeu o Raí porque ele vinha há 2 anos, e aí disse, não vou ter o meu 10? Vamos jogar fechadinho e dar a bola nos caras que eles vão resolver, pai. E tu falaste de uma parada, Gil, sobre eu não vou conseguir, eu já vou encaminhar. O cara do basquete disse, jogador A faz isso, jogador B faz aquilo, jogador C faz aquilo. Eu imagino que além de eu fazer, né, eu colocar meu jogo em prática, eu vou tentar minimizar. Por exemplo, o fulano é o maior pontuador, já vi muita gente falando isso. O Stephen Curry faz 50 pontos em média. Eu não vou conseguir que ele não faça ponto. Não, mas se ele fizer 20... Eu já... Primeiro que o meu marcador fica grandão, o meu time acha que pode, vai lá. Como pode? Até deu um eco, tu viste? A porra do meu treinador, que eu gosto, admiro, eu acho que ele tá longe de ser a penca que estão colocando nele. Não consegue ver que a porra do craque deles estava desfilando em campo. Entendeu? No sentido de ele vinha, ele descia, ele armava, ele iniciava como zagueiro. Tinha hora que ele estava jogando de corte de zagueiro. E não é que ele ficava ali no mandrake para dizer, não vou me cansar. Tu piscava a mesma jogada, tu olhava e estava na ponta direita. O Brasil, estou dando a minha opinião e quero
fez uma coisa que eu imaginava tudo menos isso. E aí eu queria saber por que eu estou certo. Marcou com o olho. O Brasil sempre foi compacto, a gente falou, né? Fazia, não deixava espaço. Aí às vezes não era nem que era compacto, rapidinho, às vezes ficava espaçado, mas defendia com muita gente. O time podia até ficar espaçado no meio, mas defendia com muita gente. Então estava seguro, se sentia seguro. Enfim, continua. Mas então, não, perfeito, porque então eu achei o nosso meio parece que o Tite não leu o que o outro treinador fez, e se não leu, ele repetiu um erro, porque contra a Bélgica ele demorou a entender. Sim, até porque naquele jogo de 2018 a Bélgica mudou para enfrentar o Brasil. Mas 22 eles mudaram também. Não, claro. Agora, claro. Mas assim, o que eu via a pressão era até conseguida. Só que os caras saíam porque eles sabem sair, eles estão cagando. Se o jogo terminasse 5 horas depois, eles iam estar lá jogando. Você só tem pênalti agora 24 horas depois do jogo iniciado. Ele, tá bom, vamos ficar aqui. E aí o cara ficava e tal. E aí eu vou só... Eu acho só que a gente não foi mais machucado, que a nossa linha de defesa é boa para um cacete, tá? E eu acho que... E a gente só fez um gol, a gente perdeu, o goleiro estava lá, e eu nunca falava, mas o goleiro pegou porque o goleiro está lá para pegar. O goleiro está ali para fazer o dele. A gente só fez aquele gol porque a gente tem um gênio. Aquilo é gol de gênio. Sim. Nenhum jogador na seleção faria aquele gol e pouquíssimos na Copa fariam. O gol do Neymar é gol que, se fosse o Messi na última Copa do Mundo, ia ter narrador e comentarista rasgando o Messi! Genial! Tá? E não tô babando ovo do Neymar, é só quem gosta de futebol olhar aquele gol. Todas as bolas eles estavam encurtados e dando no goleiro. Quando ele disse, mano, eu só tenho uma chance aqui, eu vou deixar ele passar, que ele não vai me derrubar, ele sabe que eu vou fazer o tempo, e vou estar. Beleza. É isso. E a outra coisa, para mim, tá? É uma opinião que eu tenho muito cuidado para dar, que a gente é um filho da puta ou é o bonzinho. E não é nada disso. Goleiro, eu espero do goleiro que barra o Ederson, que colocou o Liverpool com a sua situação de gol resolvida, né? Porque o Alisson resolveu a situação de gol do Liverpool, que era caótica. Está longe de ser um frango, longe de ser uma falha. Mas ali é a hora do goleiro fazer o gol. O Cássio, que todo mundo brinca, né? Que o Tite ama e tal. O Cássio faz vários gols daquele, em vários jogos. Gol. Qual é o gol? Pô, eu pego essa bola. Essa bola é minha. Não vai passar, meu irmão. Esquece, ela não vai entrar. Se ele rebatesse, viesse um croata e chapasse para dentro, é só a minha opinião. Dito isso, feito o meu desabafo, com muita tristeza, mas assim, aquilo me incomodava muito, principalmente o espaço do... É óbvio que outros tiveram, mas tu olha o Modric, né? Que chegou, parecia que ele estava flutuando no final da prorrogação, e o Casemiro, porque teve que correr atrás de todo mundo, chegou... No lance do gol, se tu vê frame a frame, o Fred chega antes do Casemiro. E o Fred tá lá na casa do cacete, filho de uma mãe do inferno, para tentar fazer o tal do perde pressiona, que todo mundo tá falando do Neymar, que ele fala, não sobe, mas basicamente ele diz, não, filho, tu não precisa ir lá para pressionar. Fica, não, e no caso do Fred, ele já estava lá. É porque a jogada não dá certo, ele tem que pressionar. Ele já estava lá por conta do passe do Pedro. Então, ele tá lá naquela área. E aí... queria. Não, perfeito, exatamente, o meu ponto é esse, era isso, do ponto de vista da pressão, eu não acho que o Neymar não queria pressão, eu acho que o Neymar não queria essa bola alongada, a partir do momento que a bola foi alongada, o Fred vai, a bola foi alongada, não deu certo, ele tem que pressionar, exatamente para tentar que não acontecesse a jogada que aconteceu, só que aí não consegue, só que aí também é uma questão de duelos, quase não acontece, só que aí também é uma questão de duelos, o Fred não consegue, o Casemiro não consegue, e aí, enfim, acontece tudo que aconteceu. Acho que bateu na minha zaga desarrumada. E não estava desarrumada porque estava todo mundo na frente. Estava desarrumada com uma coisa. É isso que a gente... O que me deixou puto é que a gente leva um gol que não é um gol de Brasil, porra. Isso, deste Brasil. Exato. A gente leva um gol de um... Assim... Tu olha, como é? Porque o meu zagueiro tá aqui? Porque o Thiago tá marcando aqui? Porque o Marquinhos...
Parece que todo mundo se agoniou, tava meio encagaçado, sabe? E meio que, cara, calma, cacete. Mas o Casemiro devia ter quebrado. Eu não vou ouvir a mesma coisa do Dunga, do alemão, em 1990. Deveria ter quebrado o Maradona. Porra, mano, era o Maradona, irmão. Era o Maradona. Entendeu? Mas, assim, eu acho que o Brasil foi aquém e acho que na proposta de cada um, a Croácia foi melhor no jogo. Assim, em termos de proposta, eu não tenho dúvida. A Croácia faz isso, e assim, é engraçado, porque, por exemplo, a saída do Vini, é claro que ela tem um peso muito, putz, tirar o Vini. Agora sim, eu acho que eu, inclusive, valorizo o que a Croácia soube fazer com o Vini. Porque eu achei que a Croácia fez... de Inglaterra no Mbappé? Tem um pouco de Inglaterra no Mbappé, eu acho até que de um jeito mais sutil, porque assim, a Inglaterra tem o Walker pra cima do Mbappé. E o lance, claro, indiretamente, em que sai o primeiro gol, foi o primeiro gol da França, num dos poucos lances que o Walker sai, porque o Walker e fica o espaço, e aí o time todo da Inglaterra, na recomposição, e aí é isso que um grande jogador faz. Putz, o Walker, que era o cara pra estar aqui do Mbappé, não tá. Fica todo mundo meio que ali tentando, o Mbappé puxa pra dentro do jeito que ele faz, e indiretamente sai a jogada do primeiro gol. Teve um lance do Gvardiol, eu acho que era do Gvardiol, que foi um sinal muito bom zagueiro, viu? Muito Sim. Bom zagueiro. Que ele tenta, eu acho que é a única vez que ele faz isso, ele meio que tenta começar uma jogada e ele sai e perde a bola. Aí eu tava vendo e digo, ali, o espaço é ali, pai, ele saiu, desmontou dali. Aí alguém tenta, faz uma cagada, que é mais ou menos isso que tu tá falando. Pois esses são detalhes de percepção, eu acho que mais no campo, né? Não, isso sem dúvida. Tanto que eu acho que foi o que aconteceu com o Walker. O Walker tava ali, ele não saía. Só que assim, a França deixa aquele espaço. Até propositalmente. Durante a Copa, via de regra, o Rabiot tá ocupando aquele espaço que o Mbappé não ocupa. Copa do Rabiot. Ótima Copa do Rabiot. Mas a França também deixa aquele espaço. Vem. E aí numa que o Walker foi, sai o gol. Mas enfim, eu acho até que a Croácia faz de forma mais sutil, porque a Croácia pressiona com muita cautela. Então, por exemplo, o que o Kramaric estava, no meu entendimento, ele estava segurando o Marquinhos. Assim, não é que ele tava, não é que tinha um gatilho de pressão na saída de bola do Brasil. Ele não queria que a bola fosse pro Marquinhos. Se a bola fosse pro Thiago Silva, tá tudo certo. Por quê? Porque eles queriam que a saída fosse pelo outro lado. Porque se a saída fosse pela esquerda, ela ia encontrar o Vini Júnior com mais facilidade. Por um lado que a Croácia... Bola, né? Isso, por um lado que a Croácia tinha um Juranovic que tá fazendo uma boa Copa e que segurou ali o Vini Júnior da forma como pôde, inclusive aproveitou o espaço quando teve. Então, o meu entendimento... Né? Frustrou o Vini, exatamente. Porque o Vini, inclusive, conseguiu participar muito menos do que gostaria, do que era possível, muito menos do que o Brasil costuma fazê-lo participar antes. Ele até participou mais em cima, mas ele não conseguiu receber a bola com tanto campo. Então, assim, eu acho que a pergunta... Eu acho que entra o Tite aí, né? Tipo, não, colocar isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Na verdade, assim, eu acho que a ideia do Rodrigo era exatamente para eles... vamos tentar atacar o meio. Só que, assim, eu acho que a ideia era essa. Eu sempre tento... sabe, o Tite sabe mais de futebol do que eu e tu somados. Eu sempre vou tentar ver o que ele pensou, o que ele raciocinou. Mas coisas não dão certo. A Croácia estava muito mais preparada para o Brasil. Isso. Obviamente eu acho que deu essa impressão. Por isso que eu estou dizendo. A tua pergunta foi: a Croácia colocou em prática melhor o que se propôs? Eu acho até que sim. Agora, é interessante também pensar nisso. E não deixar a coisa ser só movida ao resultado. Num jogo difícil, num jogo ranheta, num jogo complicado, o Brasil ficou a 4 minutos de voltar uma semifinal, de ir para sua segunda semifinal desde 2002.
sabe? Totais chances de ser campeão do mundo. Exatamente. Então, assim, o Brasil ficou a 5 minutos de ir para uma semifinal, porque desde 2012 o Brasil só foi para uma e foi aquela maravilha que foi. E aí, Gil, o que eu estava conversando, inclusive, com o Murilo, que também é decepcionado, triste, porque ele falou que há muito tempo ele não confiava, não acreditava tanto por motivos óbvios. O que me pareceram duas coisas. É óbvio que me pareceram, não falei com ninguém, é assim. Acho que bateu um cagaço no Tite, e o Tite, para lidar com esse cagaço, foi nas suas convicções mais dos primórdios. Certo. E ele tinha opções dentro do elenco dele, que ele escolheu, que poderia ter sido feita diferente. Poderia não ter dado certo, eu vou explicar. Em algum momento isso não rolou, porque, na minha opinião, ele deixou de confiar em algumas peças que ele imaginava outra coisa. E aí o erro é dele também, para mim. O que eu quero dizer? Se você... Porra, Paulo, mas tu tá me dizendo aí que o Modric veio buscar a bola no zagueiro. Tu quer que alguém... Não se faz mais marcação individual. Foda-se, ninguém trocava goleiro para pênalti, o cara trocou e foi. Não se faz uma marcação individual, uma vírgula, né? Porque a Holanda colocou em prática em alguns momentos nessa Copa, outras seleções colocaram em prática em alguns momentos nessa Copa, enfim. Não, e outra? Não, mas beleza, eu não quero que o Casemiro, ou que... Até porque eu não quero que vá buscar. Mas eu quero que o meu ataque, o meu ponta-direita, e aí para mim ele ter botado o Antony... Não faz o menor sentido. Eu sei que brasileiro adora aquela canetinha. Nossa, como jogou o Antony. Um cisca-cisca do cacete. Ficou se batendo com o Lovren. O Lovren engoliu ele. Engoliu, porque é óbvio que vai engolir. O cara tem anos e anos de vivência. Mas eu quero que ele... Por isso que eu digo, não daria, por exemplo... Vou botar o Rodrigo... Tá? Ali na direita ou não, mas eu quero o Pedro para segurar, não deixar esses caras também ficarem tão móveis, porque querendo ou não, o Pedro mesmo não bem, segura mais o ataque. Eu não poderia botar o Richarlison, que virou 9 no fim do ciclo, para jogar ali na direita para ser um cara de um combate melhor e maior, e até uma recomposição melhor, porque eu acho que o Tite, a responsabilidade do Tite, para mim, é que ele usou mal o bom elenco, as boas opções que ele tinha no banco. Não sei, eu dei uma explanada aqui assim, mas era isso, me incomodou demais, cara. Por isso que essa do erro muito, porque para mim tudo era possível. Tudo era possível. Inclusive com erro. O que acontece? Ok, desvia, faz, que é o que a gente sempre falou. Cara, mata. O goleiro escorrega, leva um frango, o zagueiro é expulso. Aconteceu. Sim. Eu entendo perfeitamente. Mas não discordo, entendo perfeitamente. Até certo ponto concordo. É que eu acho que assim. Então, é que para mim é um processo, são processos, né? Esse eu diria que foi o primeiro ciclo em que a gente conseguiu ver, e claro, de forma pública, de forma exposta, de forma clara, certos processos sendo seguidos em termos de valorização do profissional do futebol. Veja, goste ou não do resultado do trabalho, concorde ou não com o resultado do trabalho. É trabalho. Tá todo mundo ali trabalhando, tá todo mundo ali acordando cedo, se preparando para fazer o melhor. E o jeito que se faz é com profissionais em todas as áreas, em diversas áreas, profissionais qualificados. Vai demitir um, vai contratar outro, vai mudar um setor, vai fazer outro. Exatamente. Então, assim, houve momentos talvez em que tenha havido um inchaço. Tudo bem. Aparentemente a equipe que foi pro Catar era grande. Tudo bem. Mas é melhor que seja grande e que tenha profissionais, que se valorize esse profissional, do que seja pequeno. O que eu quero dizer com isso? Não quero tirar o de ninguém da reta, quem sou eu para fazer isso? É que assim, via de regra, o estabelecimento desses processos, ele tem um peso e um caráter de quando eles estão sendo estabelecidos, eles precisam ser fortalecidos, consolidados, antes de haver, digamos assim, ajustes neles. Então, assim, eu acho que a partir do próximo ciclo, eu vou esperar muito mais o famoso eu tenho que ter o plano
e tendo que estar pronto para mudar o plano a qualquer momento. Me pareceu, e é nesse ponto que eu entendo super as críticas ao Tite. Acho que o Tite era o cara para esse momento. Eu também acho. Gosto dele e não seria contra ele ficar, mas também entendo que nesse novo momento uma nova característica também vai fazer bem, que houve esse estabelecimento, ele era o cara para isso, que não se jogue isso fora, que se use e se melhore e se desenvolva. Prévio, né? No prévio, antes. E naquilo que também gera frutos para as decisões que você toma todo dia dentro de campo. Não é no antes do jogo, é no processo. Isso, no processo, e que é algo que vai chegar no jogo, vai fazer toda a diferença no jogo, e que inclusive vai permitir que, sim, você seja menos apegado. É esquisito dizer isso, mas quanto mais estabelecido um funcionamento profissional desse tipo, menos apegado você é. Por quê? Porque ele está estabelecido, ninguém contesta aí, ninguém vai jogar ele de fora. Então, se ninguém vai jogar ele de fora, você pode estar contestando ele o tempo inteiro e melhorando ele o tempo inteiro. Quando você está com medo de que a qualquer dificuldade vão jogar fora, você não contesta, ou você contesta menos. Enfim, eu falo de algo de uma forma mais geral. Agora, é algo que acaba saindo no campo, e é algo que eu acho que no próximo ciclo precisa ser cobrado, elevado, e que o meu medo é que seja o contrário. É que não seja, é que na verdade a gente veja como aquilo que acabou enveredando para o campo, indo para o campo, e que tem muito de mão do Tite e da comissão técnica, etc., seja entendido como algo que simplesmente tira eles e tá tudo resolvido. Eu sei, mas tu não acha que ali... Eu acho assim, o Tite já não queria mais um emprego. Ele se botou uma tranquilidade que não ficarei mais. Ganhe ou não. Ele foi para a Copa, tô falando agora de campo, mas eu tô dizendo, no jogo, o Tite desta Copa deu pra gente mostras de que ele não estava preso em nada. Ele começa a Copa de um jeito. Por isso que eu espero... E outra, o que eu tô falando, Gil, é tu voltar pra tua zona de conforto, que é o Richarlison na direita, brigando, entendeu? É o Neymar jogando de falso 9, entendeu? Aí o pessoal, ele tinha que ter metido o Fabinho, 3 volantes. Eu falei, se ele mete 3 volantes e o Brasil perde nos pênaltis, vocês cospem na cara dele. Cospem. Escarram. Eu acho que cospem na cara se meter 3 volantes, se meter 2 volantes, se meter um volante, se meter. Eu concordo com o que tu está dizendo. Eu concordo que era uma opção, talvez fosse uma opção melhor. Eu acho assim que quando você tá. Por isso que eu acabei enfatizando a questão dos processos, não é que não seja algo que você poderia ter ajustado no dia, ou talvez até deveria. Mas o que eu estou dizendo aqui quando não dá, e na maioria das vezes não dá, como a gente já conversou, você vai perder muito mais do que você vai ganhar, a quantidade de soluções a Copa do Mundo é feita para isso, né? Isso, é gigantesca. No caso específico do Brasil, a quantidade de opções era enorme, e eu tendo a ver isso muito mais, talvez seja uma tendência minha, eu tendo a ver isso muito mais como uma conquista do ciclo. Porque você poderia não ter tantas alternativas. O simples fato da gente sair dizendo alternativa X, alternativa Y, alternativa Z, alternativa A, alternativa B, alternativa C. Exato, é porque o ciclo conquistou essas alternativas. Então, assim, eu tendo a achar que basicamente qualquer decisão iria por esse caminho. E eu acho que as decisões elas foram tomadas dentro de uma forma de pensar. Eu posso não concordar com essa forma de pensar, mas essa era uma forma de pensar que estava estabelecida e que mesmo quando houve correção de rota, corrigiu-se a rota e foi dito. É por aqui que nós vamos. Porque nós estamos indo por aqui dentro de um estudo, ou dentro de uma avaliação do cenário, e nós vamos por essa rota. Não deu. E acabou de... Eu tô falando, dizer... Ele foi mal. Ele foi mal. O goleiro da Croácia foi bem, e o nosso treinador pode ter ido mal. E ele pode ser muito... Porra! Qual foi aquela Champions que claramente o Guardiola foi mal, mexeu mal, atrapalhou o time dele? E é o Guardiola, na final contra o Chelsea? Na final contra o Chelsea.
Foi contra o Chelsea, não foi? Eu sei que tem um jogo que todo mundo diz, meu Deus, o que ele fez e tal. Dentro das convicções, do pensamento dele. Sim. Mas ele errou, ele estava mal, pô. Tomou decisões ruins. E mesmo com essas decisões ruins, foi uma bola na trave. Um pênalti mal batido. Aliás, o mal batido foi o primeiro, tá? É. E aí, na minha cabeça, eu parei de... Eu vou sempre discordar de você ter o seu craque que você deixou em campo exausto, acabado, exaurido, e você contar que... Porque, vamos lá, tudo bem, na tua cabeça, o melhor bate o último, mas você sabe que ele pode não bater. Para o bem ou para o mal, certo? Sim. Então, para mim, não existe isso. E quando você tem a possibilidade de agora trocar, porque você não dá uma lista prévia, enfim, mas tudo bem. Mas como ele disse, não, comigo o Neymar sempre bateu o quinto, porque para mim o decisivo é o meu melhor batedor, aí a gente entra naquilo. Eu posso não concordar. Assim como as informações dão conta que o aproveitamento do Rodrigo era estrondoso. O Rodrigo bate pênalti pelo Real Madrid, é bom lembrar. Então... ali teve um... É possível. Ali ele bate mas é isso. Assim, tem... E é uma das variáveis. O dia que essas questões não afetarem, tu sabes, tu me conhece, a gente conversa. Putz, eu adoro ver, pensar, estando certo ou errado, falando besteira ou não, o que passou por trás de uma decisão, qual foi a ideia, como fulano de tal se comportou. Eu adoro tudo isso. Agora, o dia que futebol for isso e futebol não for o jeito que os seres humanos vão se comportar dentro de cenários de pressão e dentro, eu tô fora, porque eu não quero ver robô jogando, não quero. Isso. E outra, sabe? Tu tem 2 pênaltis batidos no meio do gol, que tu poderia muito bem um deles dizer, tá vendo? Bateram mal, tô com o cagaço, o goleiro ficou em pé e pegou. Porra, é óbvio que eu na frente da televisão virei e disse, caralho, Alisson, fica parado, meu irmão. E tem um pênalti super bem batido que o Alisson não pega por uma unha. Sim. Mas uma unha. E aí o Marquinhos bate bem. O goleiro tá caindo lá pra casa do cacete, chegando em Zagreb. Nem sei se é Zagreb, mas essas mudanças geopolíticas me fodem tanto. Zagreb. E bate na trave, mano. Sim, e o próprio Marquinhos é outro, que as informações dão conta que o aproveitamento é gigantesco. Aí, um cara fala, o Léo fala, bicho, agora vocês podem. Peguem o jornal de 2001. É um absurdo. O Brasil tinha perdido para El Salvador, Honduras, de 2-0. Era um absurdo. Sim, naquele ciclo, o Brasil chega do jeito que chega naquela Copa. 94. O melhor batedor do Brasil não bate o pênalti. Que era o Bebeto. Ele era o último batedor. Mas... nos scouts, o Márcio Santos era o que tinha o melhor aproveitamento. O que aconteceu? Primeiro pênalti, Márcio Santos. Acontece, cara. O que me incomoda é o jogo. E é mais o jogo. E acho justo também a galera, porra, os 5 minutos, não é possível. E acho que o Neymar tem todo o direito que ele tá lá dentro. Porra, claro. Ele tá com sangue muito mais coisa. Ele acabou de fazer um golaço jogando com uma perna. Não, e pelas características do jogo e do adversário, é óbvio que essa sensação fica ainda mais aflorada, porque você sabe que é algo que se a Croácia precisasse fazer, é porque a Croácia não está, a Croácia estava perdendo. Se a Croácia estivesse ganhando, se a Croácia precisasse fazer, possivelmente, pelas características do time, a Croácia teria conseguido fazer. Pelo jeito que eles travam o jogo, e travam. Bicho, não é boa. Travam porque eu acho que o Brasil jogando. Também conseguiria. Não, eu acho que conseguiria também. Era para ter conseguido. O meu ponto é que não foi. O estado do jogo, né, como eles dizem, colocou o Brasil numa posição de tá ganhando, era para ter feito aquilo. Isso. Mais uma vez, aquele timeco da Argentina, porque é um timeco que eu não sei. Só que os treinadores ruins dessa Copa tomaram juízo no momento que não eram para tomar. E acho que há um ganho gigante com o Enzo e
com o menino do City, que sempre me esqueço o nome. Julián Álvares. Julián Álvares, que só não é o destaque do City, porque tem um outro psicopata do gol lá que é absurdo. Não tem como ser titular com Haaland. Quer dizer, até entra na rotação, mas não tem como não ser, digamos assim, considerado reserva de Haaland. E a outra, e acho que esta Copa, eu não sei se o Messi está mais protagonista, mas o que eu acho é que o Messi nunca jogou tanto para fazer diferença quanto nesta Copa. É gol que muda placar, é gol que abre jogo, é gol que é passe que não sei o quê. E nem estou falando dos surtos psicóticos de narrador quando ele dá um passe do meio para a esquerda. Que aí, para mim... Mas ele, sabe, ele olhar e dizer, agora eu sei como jogar, sendo Messi, eu sei o que eu posso fazer para os meus amiguinhos e tal. Pergunta para ti, eu não sei responder. O jogo argentino encaixa com o jogo croata ou vice-versa? Perfeito. Cara, eu acho essa... Bom, é semifinal, não tem zebra. Na verdade, desde as quartas, eu já acho que passou por uma fase de grupos de Copa do Mundo e ganhou um jogo de mata-mata, ou que nem ganhou, passou por um jogo de mata-mata. Eu acho que nas quartas já não tem essa história. Nas quartas enfim, semifinal... pode ter um favorito, mas não tem zebra. Perfeito. Só que especificamente eu acho esse um jogo muito difícil de prever, porque a Croácia pode controlar o jogo e deixar difícil para a Argentina, mas assim, eu acho que a Argentina foi tendo que se encontrar depois da lesão do Lo Celso. A Argentina foi tendo que se... Porque o Lo Celso, durante o ciclo, era o grande parceiro do Messi. O Messi, o que eu acho que o Scaloni ajudou a recuperar no Messi, e eu nem falo de cabeça, porque eu não sei, a gente não tem como saber. É claro que às vezes parece que isso também, mas eu falo de futebol. O Scaloni ajudou a recuperar um Messi um pouco mais caótico no melhor dos sentidos, do ponto de vista da seleção. Só que para ele ser isso, ele precisa ter parceiros. O Lo Celso era esse grande cara, principalmente vindo da esquerda para dentro. Com a lesão do Lo Celso, mesmo na data da FIFA anterior e na estreia contra a Arábia Saudita, ele tenta o Papo Gomes ali, a gente viu o que aconteceu. É do menino, né? Sim, e nem acho que foi, coitado, o Papo Gomes. Eu acho que era um time tentando se encontrar e teve muita dificuldade e seguiu tendo. A Argentina não chega numa semifinal voando, mas a Argentina chega numa semifinal em alta. De certa forma, a mesma coisa pode ser dita sobre a Croácia. A Croácia não chega numa semifinal voando, nem longe disso, mas a Croácia chega numa semifinal tendo acabado de passar, por incrível que pareça. A Croácia jogou uma final de Copa há 4 anos e meio. Mas talvez... mais difícil dela. Mas talvez um dos grandes momentos da história da Croácia, talvez o jogo mais difícil que a Croácia tenha vencido. Até porque passado ela perdeu e contra o Brasil ela passou. Exatamente, foi esse jogo contra o Brasil. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de prever esse jogo. Eu acho que, assim, o Enzo, ele entra para dar uma estabilidade, porque mesmo no jogo contra o México, a Argentina continuou com muita dificuldade. Claro que o McAllister, eu acho o McAllister um jogador muito mais apropriado para fazer uma função parecida com a que o Lo Celso fazia. Disso não tem dúvida, embora goste muito do Papo Gomes. Mas ainda assim a Argentina sentiu necessidade, o Enzo entrou bem. O moleque é bom de bola, né, Gilvan? É muito bom de bola. Ele ser bom de bola, né? Com certeza. Vejo assim... uma tendência, talvez. Porque assim, o problema é que o Messi. Esse caráter mais caótico do Messi, pro melhor dos pontos de vista, mas, por exemplo, contra a Arábia Saudita, do jeito que o time jogou, e o Messi acaba meio que recuando um pouco além do que seria a ideia, tanto para ele, eu imagino, quanto para o próprio Scaloni, ele fica encaixotado numa área que a Arábia Saudita estava dominando. Isso acontece em alguns momentos contra o México também. E isso também é um dos motivos que o Enzo entra e faz a diferença. Né? Isso, exato. Isso é um dos motivos pelos quais o Enzo entra e faz a diferença. Por quê? Porque agora ele fica aqui e quando o Messi, se o Messi recuar, ele vai ter com quem se associar mais embaixo e vai poder sair com... Perfeito. Agora, a Croácia tem um meio... O próprio Depou melhora com o Enzo, cara. Sim, na verdade, assim, a Copa do... o Depou é outro. O Lo Celso era o grande parceiro do Messi, mas assim, a Copa do Depou, em crescente... É a babá, né?
É tipo isso. É porque talvez quem esteja vendo só a Copa, e é normal, vai olhar pro Depou e vai achar que o Depou sabe? De fato. Ele melhora durante a Copa, mas a Copa dele ainda não é uma maravilha. Melhora pelo Enzo. Isso, melhora pelo Enzo, exatamente. Então, assim, qual é o problema de tudo isso? É que a gente está acabando de falar sobre uma posição, um campo, uma parte central do campo que vai estar em jogo. Se a parte central do campo está em jogo, exato. Então, eu tenho. Sem sacanagem, eu tô falando tudo isso assim, meio que o que vem na minha cabeça, porque eu tenho muita dificuldade eu te perguntei porque eu acho meio isso. E acho que há uma possibilidade muito grande, de ser repetida a final da Copa do Mundo de 2018. Acho também. Claro que há. O que seria algo que não ocorre desde 90, né? Eu torcerei para isso pelo lado da Croácia? Obviamente. Pelo lado da França, não. Não, tu queres Croácia e Marrocos para termos um campeão inédito, é isso que tu queres. Não, eu quero principalmente que a Argentina se foda mesmo, mas eu quero muito que seja Croácia e Marrocos, aí torcerei para Marrocos. Se for Argentina e França, é a disputa pelo tri, né? Mas aí eu sou França. Perfeito. Mas e esta França, Gil? Porque eu tenho uma opinião, eu tenho duas opiniões que eu vou deixar de falar. Teorias absurdas de Gralato. Eu acho que os desfalques fizeram mais falta no elenco do que no time. Tá? O time conseguiu de boa, aquele Tchouaméni é um absurdo. E aí, quando tu vê os ruins indo bem, tu fala, que é o Giroud e o Rabiot, que nem eu acho tão ruim, mas eles acham, não é? Eles acham. Isso é uma. Ai, meu pai. Essa é uma. E a outra é a minha impressão, e essa impressão contra a Inglaterra, todos os jogos, a França flerta com a soberba. Todo jogo a França flerta com a soberba. Às vezes, ela exagera e não consegue. Quase não consegue escapou por um triz. Essas são as minhas opiniões. E aí eu repito a pergunta. Mas esse Marrocos tem condições de fazer frente a essa França? Tem. E há, de novo, uma situação ali meio geopolítica, cultural, claro. De Magazine Times away from you together, né? Porque Marrocos pode ser o vingador, né? Pode. O vingador enfim, do eixo da Península Ibérica / Europa. Assim, primeiro, se houver repetição de final, eu acho que é isso que eu pensei, né? A única final que foi repetida duas Copas seguidas foi Argentina e Alemanha, 86 e 90. E a outra coisa é que, se houver repetição de final, teremos dois resultados diferentes, tá? Não queria falar nada. De fato. Se houver repetição de final, teremos a garantia de um 5º título europeu consecutivo, que é algo que até começar essa sequência só tinha acontecido com o bi da Itália em 34 e 38, e desde então entre 50 para frente, nunca europeus tinham ganhado 2 Copas seguidas, e agora eles têm 4 seguidas e tem 2 seleções europeias que podem ir em busca da 5ª. Mas com uma semifinal bem mais mesclada que as últimas. Com meio a meio, né? Chegou a ter semifinal com 100% europeu, chegou a ter semifinal com só um sul-americano, mas também é normal a partir do momento que você tem um africano. A partir do momento que você tem o primeiro não sul-americano e não europeu desde a Coreia do Sul, em 2002, se eu não estou enganado. E o primeiro africano, né? E o primeiro africano. Então, é por aí, e que bom que seja. Agora, repetindo algo que até a gente já falou, nem que o Marrocos não tivesse feito a Copa que fez, se tivesse na semifinal, teria condição de jogar contra a França. Tendo o Marrocos feito a Copa que fez, está fazendo, tem muita condição de parar a França, só que a França também tem o time até agora que tem mais condição de furar o que o Marrocos vem fazendo, por conta do que tem e por conta do que teve que arrumar. Então, assim, eu concordo contigo do ponto de vista
das lesões, fazendo apenas uma ressalva, que assim, o Tchouaméni especificamente, antes das lesões, já havia a discussão se o Tchouaméni tinha que jogar, tinha que ser titular ou não. Por uma questão de qualidade, de momento e de características. Tudo bem, mas é diferente. Não, claro que é diferente. Porque... Não, e outra, só desculpa te interromper, Claro. Tu ser discutido se jogar tu ou Kanté, se tu não jogar ou se tu jogar, tu sabe ter o Kanté do teu lado. Perfeito. Agora tu não sabe. Tu és o Kanté. Tu és ele. Sim. 2. E ele acaba que há uma parada que ele passa uma situação muito parecida no Real, né? Sim. Ele vai ali para ser gradualmente substituto do Casemiro e ele vira o Casemiro. Tipo, pode aí, otário. E o parceiro dele é banco pro Rabiot. Então é só isso. E por isso que eu digo, outra, querendo ou não, tu perde os caras, os que são reservas mesmo, fazem assim. Então vai começar. Por isso que eu acho que fez mais falta pro elenco. Não, tanto que quando a França... Agora sim, eu nem acho que seja só isso. Eu acho que é um desequilíbrio da própria convocação. E aí, se a França tendo chegado numa semifinal, podendo chegar numa final, esquece que a convocação foi desequilibrada. Mas no seguinte sentido, ficou muito claro na terceira rodada da fase de grupos. E foi até engraçado, curioso fazer essa comparação, porque o Brasil também vai poupar na última rodada da fase de grupos. Poupe joga com o time em reserva, que nem é o ideal, mas naquele caso, com tudo muito apertado, perfeito. Joga com o time em reserva. A França, para montar um time em reserva, precisa fazer um monte de reajuste por conta da forma como foi convocada. Porque convocou mais opções e menos opções, porque não estava equilibrado por conta do que o Deschamps queria ter e por conta das lesões que vieram a ocorrer. Então, agora, claro, vamos parar para pensar. Ou ocorreu o caso de você na terceira rodada poupar. Mas, via de regra, numa competição de 7 jogos, você não está pensando, eu tenho que ter um time inteiro reserva. Não, você vai levar as opções que você quer. Então, são formas diferentes de ver a convocação. Ok, isso posto, assim, falei sobre o Tchouaméni, a Copa que o Rabiot está fazendo, e, assim, a grande questão para mim é que o que a França vinha tendo que colocar em prática, teve que fazer isso contra a Inglaterra, teve um pouco menos contra a Polônia, mas enfim, a tendência num primeiro momento, é haver uma preocupação um pouco menor com a recomposição do espaço que o Mbappé não vai... Isso. A maior qualidade dela pode ser o calcanhar de Aquiles. Exatamente. Então, por quê? Porque o Marrocos vai jogar, como a gente já tá vendo que o Marrocos joga, a gente sabe que o Marrocos vai jogar. E sendo que até contra a Inglaterra, a França já tomou certas liberdades pensando na Arapuca. Então, mas poderia ter sido Fufu também. Poderia, claro. Então, assim, o que eu acho é que há um caminho aqui. Mas assim, é um risco calculado do Deschamps. Não, pra mim, com certeza. Na verdade, enfim, a gente vai entrar em outras, mas tudo no futebol é risco calculado, né? Porque o pessoal brinca, o meu time... Ele, eu acho que fala assim, mano, é isso. Isso, mas é isso. A gente não, e eu tenho o cara, eu tenho o homem, eu tenho o Mbappé. Então, assim, às vezes as pessoas. Porque o meu time tem cobertor curto. Todo time no mundo tem cobertor curto, porque você não consegue ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Então você vai, esse espaço aqui eu vou ceder, porque eu entendo que eu tenho um ganho em outra parte, em outra função, em outro momento do campo, e esse espaço aqui eu vou ceder, com muita tranquilidade. Então, não só é um risco calculado, como eu acho que é um risco que, até quando houve momentos de se contestar esse risco, o Deschamps foi lá e bancou esse risco. Até agora tem dado certo, concordo contigo. Talvez eu não usasse a palavra soberba, no sentido de fleta com a soberba, mas eu acho que é uma França... cara, pega a final de 2018. O jeito que a França foi campeã mundial em 2018. A França foi campeã mundial em 2018 com pouquíssimo. Eu tô falando em termos de progressão de bola, progressão de jogo, com pouquíssimo meio campo. A França foi campeã. A França joga melhor que o 18? Essa França? Boa pergunta. Eu acho que o ciclo é muito parecido. Mas também tinha muito mais pressão, tinha muito mais demanda
agora é a hora, né? Agora tem que jogar melhor. Agora tem. E realmente não foi acontecendo. Eu acho que o ciclo é parecido, acho que o ciclo é similar. Não, mas acho na que Copa, tu acha que a performance da na França Copa? nessa Copa é melhor? Boa Porque pergunta, ela pega cara. uma Argentina nas oitavas, aquela Argentina desfigurada E tem muita dificuldade. E tem muita o pessoal dificuldade. diz, mas não foi bem assim o jogo. Eu falei, meu irmão, terminou 4-3, qualquer escorregão era não, foi muito difícil. Foi muito difícil aquele jogo. A Argentina foi, a França foi melhor que a Argentina, mas aquele jogo foi muito difícil. Cara, boa pergunta. Porque, a minha opinião, tá? O pouco que eu lembro, essa França, a história do flerta com a soberba é porque, para mim, esta é mais consistente e consciente. Certo. Ela sabe mais, ela não iria correr os riscos que eu vi. O trabalho é longo, né? O trabalho é estabelecido, e isso é o que volta porque a gente estava falando antes, um trabalho estabelecido ajuda um monte de coisa, inclusive a contestar certas certezas. Evolui, muda. De novo, olha só o que a gente está falando sobre a França em termos, por exemplo, das lesões e das substituições. Com o trabalho estabelecido, inclusive as mudanças que precisam ser feitas, elas são muito mais fáceis. Elas se encaixam de um outro jeito. Do gol, Giovani. E eu defendo o Giroud, inclusive na Copa de 2018, porque ele não fez gol, mas ele jogou bem. Foi uma boa Copa do Giroud em 2018, mesmo sem fazer gol. E nessa, enfim. Não, e nessa ele faz gol de classificação para semifinal. Não é mentira. Não faz, não. O gol foi dele, do homem, do mito Harry Maguire. Que, por sinal, eu tenho que concordar, todo mundo sabe. Ele fez uma Copa ok. E eu já falei que eu não falarei mal de ninguém. Porque todo mundo que é ruim. O que é. Eu não falo mais. Eu digo que o Giroud não joga nada, gol. O Morata é um ruim, gol. O Maguire, naquele último lance que tu pensa que ele vai explodir a bola, ele limpa, o cara faz a falta, quase saiu do Não, e que se destaque. Tu sabes que eu concordo que o Maguire vem muito mal há muitos anos, mas primeiro, eu acho que às vezes o pessoal exagera, e segundo que se tem uma coisa que eu gosto num tipo de jogador, inclusive nos ruins, é quando eles não se escondem. Porque, por exemplo, no lance do gol do Giroud, não era a bola pro Maguire, não era. E o Maguire tenta passar por dois para tentar ser o único que tenta ganhar a bola do Giroud, inclusive do ponto de vista de vai ficar marcado porque perdeu o duelo pro Giroud, só que o duelo nem era dele, e ele vai e se mete na porra da bola. Não, tudo bem, perfeito, mas é esse o meu ponto. Pela ruindade dele, se ali ele não estivesse, o Giroud, pela ruindade dele, talvez se para fora. Digo por quê? Porque no lance ruim mais ruim, elimina, corta. Porém, só pra gente me surpreendeu positivamente, apesar de eu achar o Portões do Sul ruim também, muito ruim, Portões do Sul. É Portão do Sul, né? Southgate, é Portão do Sul. O jogo da Inglaterra atrás e tal, tudo que o Wilton Sampaio tentou atrapalhar, o jogo foi muito bom, né? Foi muito bom de ambos, acho inclusive da própria França, sim, baita partida da Inglaterra. Que se há um elogio a se fazer, o que a gente falou ao contrário da Espanha. A França, quando incomodada, mesmo ali, ela conseguiu sair, ela tentava, ela foi. A Espanha não sabe ainda. Talvez por isso que eu tenha te perguntado se tu acha essa França melhor, porque eu acho esta França em 18 não sairia desse incômodo, sacou? Certo, entendo. Porque eu tenho. Assim, eu acho ela mais consolidada, ela com mais opções, e por esse ponto de vista eu diria que eu acho ela melhor. Assim, a comparação entre as Copas, eu acho que, bom, primeiro precisa terminar a Copa pra ver, ainda tem isso, né? Porque eventualmente toma um 2-1 do Marrocos, já seria um negócio que deixaria essa Copa pra França com um gosto muito complicado. Mas isso eu tenho mais dificuldade nas Copas. Mas sim, eu acho que o time da França está absolutamente estabelecido. É mais um momento de estabelecimento também desses 24 anos, né, bem ou mal, em que a França chega em 3 finais de Copas, ganha 2 títulos e pode chegar na 4ª.
a força da... É a força dos últimos 24 anos, e sendo que não é assim, agora tá com uma geração, a geração tá no fim. Não. Então, isso é importante ser dito. Agora... Talvez junto com o Brasil, assim, de molecada, a própria Inglaterra e tal. Exato. Agora eu queria falar da Inglaterra, já que tu levantaste, pela baita partida da Inglaterra, pela circunstância de que a Inglaterra, de novo, é esquisito dizer isso, eu diria que a Inglaterra faz a grande partida que se estava buscando, porque a Inglaterra é semifinalista em 2018, sem fazer uma partida de encher os olhos, porque a Inglaterra é vice-campeã europeia, na minha opinião, jogando bem, mas sem fazer assim, nossa, esse jogo a Inglaterra contra a França eliminada contra a França. A Inglaterra faz esse jogo com o que a gente falou do Walker para acompanhar o Mbappé, com o Henderson tomando esse espaço do Walker, aparecendo com o Saka para jogar muito bem do lado direito, conseguindo lances importantes, inclusive com o Kane. Enfim, uma mudança do Portões do Sul que a gente não pode deixar de falar, né? Não, tu sabes que eu não tenho esse problema com o Southgate. Agora, eu achava justo que Não, mas eu achava justo que se chegasse na Copa com esse problema. Por quê? Porque eu via o ciclo como muito positivo para a Inglaterra, mas a Inglaterra chegava em baixa na Copa, depois de uma Liga das Nações ruim. Muito bola, né? Aquele moleque é muito bom de bola. O Saka? O Bellingham, muito bom. E o Bellingham foi... É engraçado. O Bellingham foi, digamos assim, eu diria que ele foi o tempero que faltava, sabe? Para um time que continua com uma característica de não ter um super tempero, de ser insosso, mas de ser bom, de ser competente, e o Bellingham deu esse tempero que foi muito importante para a Inglaterra. Mas é foda tu tá precisando de alguma coisa e tu olhar pro teu banco e tu usar Sterling e Grealish. É duro, desculpa. Eu achei que o Grealish entrou bem quando saindo do banco na fase de grupos, mas eu entendo o teu ponto, até por uma questão de característica. Falta, às vezes, característica de mudança de jogo. Isso eu tô de acordo. Mas isso é algo que está sendo construído também, eu acho. Até o Grealish é novo, né? O Grealish ainda é razoavelmente novo, sim. Então eu acho que geração, se for bem... E agora tudo bem, todo mundo quer, mas tem algum treinador, assim, não sendo de fora inglês que tem? Pois é. Não, e não só isso. Seleção, lá, de novo, volta... É a mesma coisa. Não, e volta pro que a gente vinha falando. Os grandes trabalhos de treinadores, em termos de mercado, não estão em seleções. Exato. Não estão. Imagina o cara que tá na Premier League no West Ham dizer, não, eu vou pra seleção. Não vai. Pois é. Do Newcastle, que nem é inglês. Nem é inglês, ele é inglês? O quê? O clube Newcastle United? Não, treinador. O técnico do Newcastle... É porque eu vi alguma coisa que ou ele era americano, australiano, alguma coisa assim. Eu não sei por que bateu isso. Também foda-se. Esquece que eu falei. Não, mas boa pergunta. Eu não sei porque eu tenho também na cabeça australiano, alguma coisa assim. Não, mas ele é inglês, sim. Ele é inglês, então ótimo. Ótimo pra ele, né? Pra mim, eu tô cagando se ele é inglês. E Gil, só pra gente ir assim, a tua final, e assim, eu sei que tu é toda coisa, mas assim, cara, eu não sei porquê, na minha cabeça a final vai ser tal. Qual seria? Qual tu acha? Palpite é palpite, não é nem uma questão. O legal de palpite, eu não me importo, me interessa muito com palpite, mas o legal é exatamente isso, porque como não importa, sabe, eu não levo muito a sério. Eu vou te dizer que, por incrível que pareça, não vou dizer que eu não vou torcer, porque eu não vou ver os jogos, não vou ficar super me envolvendo com uma semifinal Argentina e Croácia e França e Marrocos, mas assim, por incrível que pareça, eu acho que a minha final é França e Croácia. Eu também acho que a minha... E digo como passará a Croácia. Tá? 1-1 ou 0-0. E no final do jogo sai um gol para a Croácia. Não será pênalti. Para repetir, né? Porque a Croácia ganha uma daquelas na prorrogação, não é isso? Sim. Então, pronto. E aí, agora, uma final Argentina e Marrocos garantiria um título não europeu. Tem isso? Não europeu?
europeu, que estou cagando para a Argentina, meu irmão. Pode ser o título que for. Empatar com o Brasil, pentacampeão, eu não torço para a Argentina. Não, perfeito. Eu tô só falando da sequência que a gente tinha falado mais cedo. Mas não, legal. Mas aí eu sou Marrocos, eu vou comprar uma blusa, não quero nem saber onde eu vou achar. Eu acho que eu tenho que parar de falar isso, porque está dando certo para a Argentina. Eu tenho que parar de falar isso. E só para a gente realmente finalizar, tu tens uma linha, porque eu li hoje de Carlo Ancelotti, e ele esperando a CBF, por ele esperaria o meio do ano, aí você jogaria as 2 datas FIFA com alguém lá, o Netão grande Netão. Um dos melhores papos que eu tive sobre futebol não é nós, tá? Não tenho dúvida. Mas tu não... Tipo... E o que eu tô lendo também é que o presidente da CBF está com um pensamento muito melhor do que os seus correligionários. Ele quer um diretor de seleção moderno, aí eles usam como exemplo o Thiago Escuro, do Bragantino, e o cara que eu vou esquecer o nome do Cruzeiro, que pode não ser eles, mas ele quer esse perfil e tal. Tu tens algo na tua cabeça, ou eu, por exemplo, eu não tenho. Agora, eu não acharia, tipo, já pensou o seguinte, a gente falou sobre isso, né? Traz o Ancelotti e chega no Diniz e diz assim, papi, vem cá, eu vou te preparar com o homem, tu vai estar do lado do homem. Daqui a 4 anos, ele é novo, o Diniz é mais novo do que eu, antes dos 50, tu é treinador da seleção brasileira. Olha aí, lindo! Porra, não ia ser ruim, né? Olha, é curioso. A gente até conversou sobre isso, só nós dois, agora conversando com o pessoal. Eu confesso que eu me empolgo também com esse pós-Copa, do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista de diversas outras seleções e como cada um responde a sensação que fica de uma Copa. Então, a Dinamarca, por exemplo, que foi uma decepção, Casper Hjulmand fica. A Holanda, como a gente já conversou, já estava definido antes da Copa a saída do Van Gaal. Isso. Volta Isso, que inclusive estava lá no início do ciclo. Agora sim, eu acho que é um momento, e nesse ponto, talvez seja difícil para alguns admitir isso nesse primeiro momento, mas eu acho que vai ser admitido daqui a 6 meses, talvez daqui a 1 ano. É um momento completamente diferente ao que o Tite começou e até ao que o Tite estava há 4 anos ou há 2 anos. É um momento em que a seleção tem uma base que, de alguma forma, com tudo, mais ou menos todo mundo concorda quem precisa ser utilizado e valorizado. Tanto que, na convocação, a grande polêmica foi o lateral direito opção, no caso do Daniel Alves. Ou não opção. Então, não estou dizendo... Eu sou um que eu acho que deveria haver mais testes. Eu gostaria de ter visto um ciclo diferente em determinados momentos. Eu gostaria de ter visto um Bremer convocado antes do que foi, antes de ir para a Juventus. Entre outras coisas. Mas, assim, aí eu volto para a questão dos processos, etc. Então, do ponto de vista de treinador, eu acho que eu não veria problema se você iniciasse o ciclo, talvez não com alguém, talvez fazendo uma tentativa. Eu não veria problema, porque eu não acho que com a solidificação que o Brasil tem em termos de opções agora, você estaria necessariamente perdendo tempo. Eu não teria essa sensação. Só que se for para alguém manter o trabalho multidisciplinar que está rolando agora, eu acho que seria ideal haver um início de trabalho, se possível, já no início de 2023. Só que aí, assim,
depende de muita coisa, sabe? Se for para ser uma boa contratação, tem que ser uma contratação com critério, tem que ser uma contratação com entrevista, tem que ser uma contratação, sabe? A primeira pergunta é o que se quer do futebol. Exato. E aí é muito complicado, porque não é um mercado fácil, não é. Estrangeiro ou brasileiro, não é um mercado fácil, não é um mercado simples. E por exemplo, estrangeiro. Aí talvez as pessoas vão dizer que eu estou diminuindo a seleção brasileira e não estou fazendo isso e não faria jamais. Mas muitos dos estrangeiros que se quer ou que se deseja na seleção brasileira não querem trabalhar em seleções. Não é que não querem trabalhar na seleção brasileira, é que não querem trabalhar em seleções. E assim, a seleção brasileira, de certa forma, ela tá acima. E isso é uma dificuldade até do mercado, do posicionamento da seleção brasileira. Ela está acima de um mercado que é global de técnicos de seleção. Então, a gente falou Pode ser que ela tenha um atrativo para um cara desse caralho, eu vou pegar a seleção brasileira. Sim, exatamente. Mas o ponto que eu queria falar é que o mercado de técnicos de seleções não é um mercado que seria aceitável comandar a seleção brasileira. Tá entendendo? Você teria que ir fora do mercado de técnico de seleções. Eu não acho que, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu não acho que, por exemplo, se a CBF anuncia o Carlos Queiroz, independente dele ser português e nesse momento tá havendo uma confluência disso por aqui, que a galera ia aceitar o cara que foi técnico do Irã e do Egito tem na seleção brasileira. É melhor tu trazer o Jorge Jesus, que foi treinador do Flamengo. Pois é, mas tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer no sentido do o mercado estabelecido de técnicos de seleções, a dificuldade que tá se tendo de aceitar o mercado brasileiro, porque ninguém mais quer, porque tá todo mundo queimado, e por outro lado, um lado muito alto do mercado, que é o lado que se quer, mas que não quer vir para seleções. Então, assim, é muito complicado. Não adianta eu pegar o melhor treinador de seleções, porque não vai ser legal, e o melhor treinador de clube não entra na minha praia. Porém, uma pergunta. Eu sou o presidente da CBF. E na minha cabeça, o meu time, a minha seleção precisa disso e tal. E o nome que chegou na minha cabeça é A. Tô chutando, tá? Guardiola. B. Thomas Tuchel. C. Conte. Estou falando 3 nomes que não jogam iguais, mas são nomes conhecidos. Tu não achas que tu tens a obrigação de tentar? Acho. Tipo, dá para tentar, óbvio. Não, e outra, dizer assim... Mas o tentar é do dia a dia. Em tese, assim... Tá, sabe, se tudo funcionar do jeito que deveria, assim. O tentar tem que ir atrás de informação o tempo inteiro, tem que saber como os caras estão. E o que os caras aceitariam e o que os caras não aceitariam. Isso é que nem o negócio de sondar jogador, ou de clube ter interesse em tal jogador. Clube tem interesse, clube faz avaliação de 300 jogadores. Sabe? Exato. Então, sim, nesse ponto, sim, com certeza. Assim, como o caso do Ancelotti. Eu acho que se parece que há alguma faísca com o Ancelotti, vê até onde essa faísca vai. Não, e eu digo assim, quando eu digo tentar, é com algo assim, ó. Eu não quero só que tu seja... vem treinar minha seleção e tal. Eu tenho isso aqui para ti. O projeto é esse aqui. Tu vais ficar comigo 8 anos. Ou, Ancelotti, tu vais ficar comigo aqui 4 anos, porque tu tens experiência, tu tem know-how, tu conhece jogadores brasileiros, eu tô com todo pronto. E eu quero que você também ajude a preparar um treinador aqui que para mim tem futuro, que eu queria que você conhecesse, que esse cara é o teu substituto do ciclo. Tem problema para você? Porra, não e tal, não agora, pô, não, tudo bem. Mas assim, chega com alguma coisa, porque aí o cara, não. Até para tu chegar para dizer, galera, vou falar uma coisa aqui para vocês. Esqueçam, não tem como. Os caras, eles não querem, 2, eu não tenho como pagar. A gente tem dinheiro, mas é muito mais dinheiro. Esquece, pai. Quem virá na melhor circunstância, o melhor nome dentro do que a gente pode. Entendeu? Agora, o que me parece é que tem por incrível que pareça, me parece, um presidente da CBF querendo uma decisão mais técnica, menos política, e ali o covil dos lobos o tempo todo, que não, mas tem que ser fulano, não, tem que ser ciclano, porque a gente não pode esquecer disso. Né? Ali se
deve muito favor, é tomar lá da cá o tempo todo e tal. Que talvez seja uma das coisas que um treinador assim queira, né? Para dizer, porra, o meu ambiente aqui é profissional, eu posso ser demitido a qualquer minuto, mas aqui eu sei o que acontece, os processos. Por isso, quando eu falo de ir até esse cara, ter processos definidos para mostrar, não, mas ó, aqui tem papo. Inclusive porque foi deixado uma boa base, um bom início de caminho, ou metade de caminho. Acho que o Tite trabalhou muito nisso. Sim. É a primeira vez que eu estava vendo, a gente conversou, que o treinador e a sua comissão técnica trabalhavam, davam expediente diário na CBF, era um trabalho de rotina, não treinando. Então, acho que isso é legal, né? Isso era a primeira vez. O cara não estava morando no Rio Grande do Sul, vou convocar, estou chegando lá. Não tinha isso. Assim, é um cenário que eu tenho. Não, é um cenário que eu tenho muita dificuldade de projetar, só isso. Agora, eu acho que a decisão tem que ser técnica, eu acho que a decisão tem que ser de projeto, como tu falaste. E se fosse possível, com um staff robusto que tem hoje, se fosse possível tomar uma decisão técnica, uma decisão de projeto, para iniciar um trabalho logo, e por que eu digo trabalho logo? Eu acho que é muito mais importante acertar do que demorar. Se for para demorar, mas para acertar, não tem problema. Só que tendo uma estrutura profissional interessante, eu acho que dá para tomar uma decisão boa, positiva e com projeto, e não demorar muito por conta do ciclo curto. Isso eu acho que é algo. O ciclo é curto, as eliminatórias já vão começar, o ciclo é diferente, de novo, é o outro lado dessa moeda. Eu não acho que estaremos perdendo tempo, do ponto de vista da seleção brasileira, porque estamos a alguns passos com um trabalho consolidado. Ele aumentou mais uma vaga em um terço. E a gente já nem sabe como as eliminatórias serão, exceto que elas acontecerão. O negócio do calendário hoje em dia é assim: vai ter jogo. A gente não sabe ainda o formato, a gente ainda não sabe, mas vai ter jogo. Para onde que forma, mas vai ter jogo. É o mesmo caso da Copa de 26, embora nesse caso seja positivo, que vai ter 48. A gente não sabe mais se vai ser grupo de 3, oxalá não seja, porque era a maior bizarrice. Eu não tenho problema com 48, tenho problema com o grupo de 3. E assim como eu não tenho problema com a competitividade das eliminatórias da Conmebol. O que se reclama da competitividade das eliminatórias da Conmebol? Na verdade, se quer reclamar do formato e se reclama da competitividade. O formato deixa ela muito mais previsível, mas jogo baba, como o pessoal gosta de chamar, na Europa tem muito mais. Não, e na Europa tem muito mais. Só que as eliminatórias europeias são muito mais casca de banana. Sabe? Exato. Vai mal 2 jogos, fica em segundo, vai pra repescagem, pega um sorteio ruim na repescagem, tchau, tá fora da Copa. Elas têm muito mais esse caráter de perigo, as nossas eliminatórias têm muito menos perigo, mas são competitivos, tem muito menos jogo baba. Agora, a tendência é ficar menos competitivo se for mantido o formato com mais vagas, sabe? Então, enfim, eu só tô falando isso porque o ciclo é curto, a gente tem algo estabelecido, mas se der para tomar uma decisão ponderada e profissional logo, eu acho que seria o ideal. Uma Copa dura vem por aí, uma Copa com 48, uma Copa que eu espero que não tenha grupo de 3, porque para mim seria a maior bizarrice. A Copa vem crescendo desde sempre. Perdão. A Copa vem crescendo desde sempre. Eu nasci, a Copa tinha 24, antes a Copa tinha 16, teve Copa com 13, depois a Copa passou a ter 32, eu não tenho problema com a Copa crescer. Tá aí, o primeiro africano. Participação faz bem. Num primeiro momento, sempre tem a grita. Num primeiro momento, sempre tem a grita de que vai baixar a qualidade, e talvez até baixe a curto prazo. A médio e longo prazo, na verdade, ao invés de você baixar a qualidade do torneio, você aumenta a qualidade de muito mais gente ao redor do mundo para um esporte que é global. E você os traz para dentro do torneio. Então, estamos aí. O primeiro africano. O Canadá, o primeiro africano semifinalista, sendo que até. Eu acho que até 1954. Nem tinha eliminatória africana, as eliminatórias africanas eram junto com as asiáticas, porque só tinha uma vaga, e enfim, isso era mudado também direto, porque ainda nem tinha as confederações, era a FIFA que resolvia tudo. Aí os africanos passam a jogar, aí o primeiro africano vence, o primeiro africano faz gol lá no fim dos anos 70 e dos anos 80, então quer dizer, a curva é ascendente por conta da participação. Eu não tenho problema com 48, agora grupo de 3 e grupo de 3 passando 2, isso sinceramente
esquece. Se tirarem isso da mesa, já vai ser um alento pensando em 2026. Agora, de qualquer forma, o Brasil tem que iniciar o seu processo o quanto antes, se for para ser um processo para aproveitar o que já tem posto, que já foi estabelecido durante esse ciclo. Vamos combinar que o nosso próximo papo é justamente quando isso ficar mais definido, tipo, como serão as nossas eliminatórias e também se vai ter, porque eles também não podem demorar muito para definir se é grupo de 3, grupo de 4, grupo de 35. Em tese, não. Na verdade, o esquisito foi, entre tanta besteira que o Wenger tem falado ultimamente, o cara que eu respeito muito, gostava muito como técnico, mas falou umas coisas muito complicadas ultimamente, mas essa foi um alento durante a Copa. Porque em tese estava definido que era grupo de 3. Eles tinham anunciado como algo definido. Aí ele vem e fala, não, que ainda tá sendo avaliado. A grita foi braba, pai. Mais do que 48. Se for grupo de 4, para mim tá tranquilo. Eu não tenho problema com a participação. 48, tá bom. Tem que arrumar as eliminatórias. As eliminatórias têm que ser melhores, mas bem estruturadas e competitivas pelo mundo todo, tranquilo. Mas tá bom. Agora, grupo de 3 passando 2, não dá. Por mim, nosso papo tá marcado quando a gente tiver essas informações oficiais. Galera, a gente fez no modelo podcast, por isso que a gente demorou legal e tal. E queria pedir para vocês, se gostaram do tipo de papo e tal, o Enoscast é uma coisa que eu gosto muito de fazer e estou querendo voltar. Ai, Paulo, mas o modelo podcast está saturado. Foda-se, eu gosto de fazer, eu quero fazer, então me digam se vocês gostam. Eu acho que boas conversas sempre são bacanas para você ouvir, para você ver e tal. O Gil vai de França e Croácia. Eu acho que acabou que a gente passeou mesmo assim. Não sei se vale a pena. Tu tens aí, porque se tu não tiver, a gente nem brinca. Da tua seleção até aqui, não? Peraí. Talvez eu tenha aquela que eu tinha montado antes. Eu coloquei junto com uns destaques gerais. Não, provavelmente mudaria se eu fosse reavaliar. Não, tu tem teus destaques gerais aí? Eu tenho, mas são muitos. Não, mas pega teu top 3 aí e diz. Não, então vou fazer uma coisa. Quem é o teu jogador? Não é revelação, mas assim que tu diz, esse aqui sai enorme da Copa. Cara, no sentido de não estava enorme e sai enorme da Copa. Mas não no sentido de surpresa. Porque, por exemplo, vou fazer uma argumentação. Maioria, por leigo. Tá. É porque eu ia fazer alguma argumentação que tu poderia ou não concordar, que veja, eu já achei em 2018, talvez. Era uma disputa, mas eu achei talvez o Griezmann o melhor jogador da França em 2018. Ele entra nessa temporada europeia com aquela dúvida sobre a minutagem, se ele ia poder ser utilizado eventualmente. Entendi agora. E assim. Tamanho, mas ele já tem tamanho. Maior. É que ele sai eu acho que ele sai da Copa. Eu acho que ele sai da Copa enorme. Sabe que isso mas dele merda é a mesma coisa, né? Pois mas eu acho que isso não. Mas da molecada, assim, um Gakpo da vida, tá aí. Pois o Bellingham, eu acho que ele sai enorme de um ponto de vista que é muito bacana e que é muito positivo da Inglaterra e dos ingleses, que é um jogador fazendo essa baita Copa, sendo um diferencial, um tempero no time inglês que o time precisava, como a gente falou, e o cara que não joga na Inglaterra. É a mesma coisa do Sancho, né? Que não foi na Copa, mas ele... Borussia... Pois mas é no sentido assim, que talvez pelas características, o Sancho ainda era... Eu ainda via que tinha mais uma... O Sancho. O Bellingham, eu acho que ele teve tanta dificuldade para entrar por uma falta de costume, às vezes até, sabe, de um país que tem uma liga tão forte e que a maioria joga lá, também tem uma questão numérica, a maioria... Pra caralho e estranho tudo que é o contrário disso. Sabe, a maioria tá lá e o cara, sabe, voando na Alemanha. Eu acho que talvez sim. E eu acho que é o lateral da... Eu não sei onde ele joga, tá? É o meu desconhecimento. O lateral da... Nem vou falar do time de Marrocos, mas assim, o lateral da Holanda também. O Dumfries. Ele joga na Inglaterra, muito né? bom. Não, o Dumfries é da Inter de Milão.
Do você tá Inter de Milão. Eu sei que eu errei, mas eu me lembrava dele. Acho que vai ter jogador aí também, mas enfim, tá aí o teu craque, é o Messi? Ai, cara. Vou escolher craque antes dessa semifinal, mas. Então vou deixar claro. Não. Até a semi, não. Mas é porque pode. Mas. Caramba. Não, eu vou de Messi. Eu vou de Giroud. Não, mentira. Não. Não, cara, eu ainda vou de Mbappé. Justo, muito justo. Eu ainda vou de Mbappé porque eu acho. Acho que é a melhor Copa do Messi. É a melhor Copa do Messi, assim. A gente falou sobre ele ser caótico ou decisivo. Excelente, como sempre. Então, vocês aí já sabem, a gente vai ter mais papo falando sobre isso. Eu vou correr aqui para votar ainda hoje, porque começa tudo amanhã, para a gente conseguir valer a pena esse bate-papo. Então, já deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro, vai na Bet Nacional, o Pix está na área, está aparecendo aqui um tempão para ficar bem na mente de vocês. E vem com nós, porque aqui 2023 vem coisa boa aí. Gil, beijo, meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço, te espero aqui em breve. Não tem nada para agradecer, eu que tenho. Prazer bater papo com o pessoal. Espero que tenha contribuído, espero que tenha sido um debate legal e que a galera goste, coloque as opiniões que tiver também. E bora para cima, bora para os próximos, bora ver essa semifinal, bora ver essa final de Copa e bora acompanhar o próximo ciclo. A gente estava falando antes, eu falo aqui agora para a galera. Copa é a culminação de anos e anos de preparação, de um monte de gente vivendo por aquele momento, e o momento que Argentina, Croácia, França, Marrocos estão tendo agora, e o momento que os dois finalistas vão ter, e mesmo os momentos menores, a Austrália ter passado de fase, a classificação da Coreia do Sul, sabe, Copa, sabe, o que o Japão fez, eu acho que, putz, é tão legal, às vezes a gente vê pouco a Copa, por esse ponto de vista, sabe, que parece uma Olimpíada nesse sentido, de uma preparação muito longa e que chega num momento de culminação que é muito bacana, culminação sobre os times, sobre os ciclos, sobre os treinadores, sobre as seleções, sobre as histórias, sobre as pessoas. Então, valeu demais e bora pra cima, que vai recomeçar. Agora é outro ciclo, já de olho em 2026. E lembrem, uma coisa que o Giovanni falou aí, é exatamente isso, é sobre pessoas. É sempre sobre pessoas que estão com uma camisa ou com outra camisa, ou de um time, ou do teu país, da seleção, mas é sempre sobre pessoas. Galera, beijo para vocês, é NósCast de volta, tamo junto, tchau.